Bem, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos mais um encontro, né? E o último dia, né, da oficina, né, com o professor Cleidivan, né? Então, espero que esteja sendo um momento muito proveitoso para vocês, né, de aprendizado. E hoje a gente começa o último dia, certo? Então, vou passar aqui a palavra ao professor Cleidivan, né? Boa tarde, Cleidivan. Pode começar. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. E hoje nós estamos aqui, né, para encerrarmos essa primeira etapa da nossa oficina de produção de artigo científico e aquilo que a gente falou, se necessário, a gente terá essa segunda etapa da oficina, que poderá ser com o grupo todo ou com os grupos já, para que a gente possa estudar e estruturar melhor a construção dos nossos artigos, para que no futuro bem próximo nós possamos transformá-lo, né, em um livro com os capítulos desse livro serem os artigos, os relatos e experiências que vocês vivenciaram ao longo do PIB de matemática, tá? E hoje nós iremos dar continuidade especificamente à nossa ABNT, que trata do artigo científico, né? E também iremos mostrar exemplos de artigos que foram publicados, como a gente já discutiu na aula anterior, em periódicos diferentes, né? Para que a gente possa, da melhor forma possível, nos familiarizar com essa produção. E é o objetivo aqui também da oficina, né? Quando o professor Carpegiani pensou, juntamente com a coordenação do PIBID no geral, né? Não é só que vocês possam produzir um artigo científico só para a questão do relato de experiência que estão vivenciando no PIBID, mas que vocês possam ser inseridos nesse mundo da pesquisa e da produção científica, né? Que vocês consigam produzir vários artigos científicos ao longo da vida acadêmica de vocês e, consequentemente, também na vida profissional, porque quando você adquire o hábito de produzir artigos científicos, fazer ciência, então você vai fazer ciência agora enquanto acadêmico, mas também você vai fazer ciência enquanto profissional, porque, como eu falei, como o próprio Pedro Demo disse, nós somos pesquisadores, né? Todo professor é pesquisador, todo educador é pesquisador. E aí que a gente já começa a ter esse hábito de estar olhando as diferentes revistas da área de matemática, para que a gente possa mandar artigo, possa publicar, você com o professor, com colegas, e aumentar a sua produção científica, consequentemente melhorar o seu currículo e também a sua aprendizagem, porque quando nós produzimos um artigo científico, nós ganhamos uma grande aprendizagem, porque nós vamos ler sobre o conteúdo que a gente vai discorrer, né? A gente vai ganhar mais experiência no mundo da pesquisa, vamos poder dialogar com vários autores, e isso é muito bacana, tá? Então vamos aqui, deixa eu colocar para...
Estão visualizando? Pronto, né? Só retomando aqui, né? A gente estudou na aula passada o artigo, a estrutura dele, o que é obrigatório, o que é opcional. Lembrando que essa estrutura aqui, digamos, quando um professor ele solicita que você construa um artigo científico e esse professor ele não elenca quais as regras que ele quer que vocês obedeçam, porque de repente o professor pode solicitar um artigo já pensando que vocês publiquem em um determinado periódico. Se ele não disser, vocês têm que obedecer às normas da ABNT 6022/2018, tá? É essa ordem aqui, como a gente já viu. Agora, vale a pena reforçar, como falamos anteriormente, que cada periódico, ou melhor, cada revista, ela, quando faz o chamado, né, a submissão de artigo científico, ela já diz todas as regras, ela explicita quais são as regras que o autor do artigo deve realizar para conseguir ter seu artigo publicado, aprovado para publicação na revista. Então, porque de repente você vai dizer, oxe, essa revista aqui não está obedecendo igual está lá na ABNT 6022. Como eu disse, a ABNT ela dá essa brecha para que os periódicos, as revistas, elas possam, da forma que elas entenderem, compreenderem que seja melhor, de adequar, tá? Baseando, lógico, nessa ABNT, mas fazer as adequações que ela achar necessária com relação à estrutura do artigo científico, né? Mas você já sabe que todo artigo científico é dividido em 3 partes: pré-textuais, textuais e pós-textuais. Os pré-textuais é o título no idioma do documento, que é obrigatório. Em seguida vem o título em outro idioma, que é opcional, que até antes de 2018, esse título em outro idioma ele vinha lá no final, depois das considerações finais e antes das referências. Agora ele já vem em seguida, né? O autor, os autores, o resumo no idioma do documento, que é obrigatório, no outro idioma é opcional. Inclusive, vocês vão ver que muitas revistas, elas nem pedem esse resumo em outra língua, tá? Elas nem pedem. Em livro, geralmente os capítulos de livros, eles não trazem o resumo em outras línguas. Alguns até tiram o resumo, como eu vou aqui mostrar para vocês, tá? A data e submissão da aprovação do artigo, que você vai colocar, embora seja um elemento obrigatório, você só vai colocar quando ele for aprovado, que você vai colocar tanto a data de submissão como a data de aprovação, a identificação e disponibilidade. Os elementos textuais se dividem em introdução, desenvolvimento e considerações finais, a gente vai ver isso. Os elementos pós-textuais, nós só temos obrigatória referência, e como eu falei no último nosso encontro, é o que é mais utilizado, quase não se vê artigo que traz glossário, apêndice, anexo. Quando é um TCC, como monografia, a gente encontra. Mas artigo científico, geralmente a gente não encontra com glossário, apêndice, anexo e agradecimento. Algumas vezes encontra um artigo com agradecimento quando é um artigo que ele vem de um relato de experiência, ou de aquela produção, ela foi consequência de um projeto que foi financiado. Então, muitas vezes, a equipe autora do artigo, ela quer agradecer a agência de fomento que contribuiu financeiramente ou que apoiou aquela iniciativa, tá? Então, vamos lá. A gente já viu a questão do título, né? Que o título do artigo subjetivo deve figurar na página de abertura do artigo, diferenciado tipograficamente ou separado por 2 pontos no idioma do texto. Opcionalmente, pode-se incluir o título em outro idioma, inserido logo abaixo. Então, se você quiser, ou se a revista que vocês forem trabalhar, forem enviar o artigo científico, elas exigirem que o título também venha em outro idioma, vocês já podem colocar esse idioma, esse título em outro idioma abaixo do título, tá? O nome do autor, ele deve ser inserido de forma direta, primeiro o prenome, né, que é o nosso nome abreviado ou não, e o sobrenome.
Para mais de um autor, os nomes podem ser grafados, né? O nome pode ser grafados na mesma linha, separado por vírgula, ou distintas, ou em linha distinta. Deve constar o currículo sucinto de cada autor, com vinculação corporativa e endereço de contato, né? Recomenda-se que os dados de vinculação e endereço constem em notas, com sistema de chamada próprio, diferente do adotado para citações, porque se você for fazer uma nota de rodapé, então você tem que usar, tá, um sistema de chamado próprio para identificar os autores, diferente das notas de rodapé que serão explicativas ou bibliográficas ao longo do seu artigo científico, né? Então, aqui eu trouxe um artigo meu com alguns colegas, né, que ele foi publicado recentemente, né, que é ok, que a gente recentemente publicou esse artigo, né, só para que vocês possam esse, ó. Essa é uma revista internacional, tá? Ela foi publicada, né, no inglês, como vocês estão vendo aqui. Ela foi publicada agora, ó, volume 11, tá? Em março de 2021, né? Ela é uma revista B3, né, da CAPES. Aqui, ó, veja os autores. Nós temos, ó, 1, 2 autores, 3 autores, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Nós temos 8 autores. Lembrando que, se vocês observarem, aqui eu acabei de dizer para vocês que a ABNT diz que o autor pode ser, ó, prenome, para mais de um autor, o nome pode ser gravado na mesma linha. Então, nesse aqui, ó, tá na mesma linha. Ó. Primeiro é Elaine. Qual é o número aqui da Elaine? 1. Lara Runiz de Negreiro Pinto e Cipião. 2. Carlos Alves de Almeida Neto. 1. Wendel Melo Andrade. 1. Kelly Cristina Vaz de Carvalho Marques, a professora Kelly, que já foi professora de alguns de vocês, e atualmente também é professora do curso de matemática. Né? Eu, professor Cleidivan Alves dos Santos, Gilberto Santos Cerqueira, ele é a numeração 1 e 4, e Maria José dos Santos. Ó, quem é um? Quem é um, aqui é a vinculação, como aqui a BNT diz para nós, né? A BNT diz que precisa com a vinculação, com a vinculação corporativa, bem aqui na última linha, né? Então, a vinculação dos autores, ó. Então, o 1, quem está com a numeração 1 faz parte do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Ceará. Tá? Quem é 2 é da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza, que no caso aqui, ó, só é a Lara Ronize. Quem é 3? Departamento de Ciências Sociais da Educação da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, sou eu. Quem é 4? Professor Gilberto, ele é da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e ele também, ele faz parte, tá, do programa de pós-graduação da UFC, né? Ele é professor da UFC e é colaborador na outra. Então, tá aqui, né, a estrutura do artigo, ó, como vocês estão vendo, né? Ela é toda no inglês, a gente teve que escrever em português e pagar uma pessoa que foi o tradutor desse artigo, porque o Google Acadêmico não é indicado para que a gente possa fazer a tradução de um artigo científico, porque lá tem as falsas cognatas, como o inglês chamam, e aí algumas palavras, elas não são traduzidas como deveriam, ou traduzidas da forma correta. Então, você tem que pagar, né? Então, tá aqui, ó. Ok. Aqui está dizendo como é que vai fazer a citação, né? Para quando for citar o artigo, a forma como vai citá-los, né? Aí então, vocês estão vendo aí, né? Introdução, tá? Metodologia, é a estrutura lá. Aqui a sequência FEDAT, as imagens, igual
a revista pede os resultados de discussões, tá? Vamos lá, né? Então, voltando aqui para que vocês voltem, pronto. Então, vocês entenderam como foi colocada aqui a questão do autor. Mas também, se quiserem, vocês podem colocar o artigo dessa forma, ó, tá? Vou ver bem aqui do colega de vocês, pronto, do Fabiano, ó. Ele aqui primeiro, o e-mail e a instituição que ele pertence, e em seguida o meu nome e a instituição. Então vejam que eu posso colocar o nome dos autores na mesma linha, separado por vírgula, e aí com numeração para indicar a vinculação acadêmica, ou como está aqui, cada autor em linhas diferentes, tá? Por favor, quem quiser fazer interpelação, pergunta, fique à vontade. Vamos lá. O resumo, como a gente já viu, é de acordo com a BNT 6028, que diz que um artigo científico tem que ter 100 palavras no mínimo e 250 no máximo. No encontro anterior, já até mostrei para vocês como que a gente conta isso, tá? A data de submissão e aprovação, a identificação e disponibilidade, os elementos textuais, né? Que vale a pena lembrar que a nomenclatura desses textos, desses títulos, eu posso colocar, não necessariamente eu tenho que colocar introdução, eu não devo usar o nome em desenvolvimento, eu tenho que procurar uma nomenclatura, um subtítulo para o mesmo, tá? Aí a gente tem aqui a introdução, desenvolvimento e as considerações finais, né? Os elementos pós-textuais, como a gente já viu no nosso encontro anterior, tá? A questão dos apêndices e dos anexos, que é algo que é interessante que vocês vejam, porque quando você for fazer um apêndice, né, e o apêndice ele deve ser identificado nesta ordem: a palavra apêndice, seguida de letra maiúscula, consecutiva de travessão e título. A BNT é bem clara. A palavra apêndice, seguida de letras maiúsculas consecutivas, travessão e respectivo título, com o mesmo destaque tipográfico das seções primárias, e centralizado, conforme a BNT 6024. Utilizam-se letras maiúsculas dobradas na identificação dos apêndices, quando esgotadas as 26 letras do alfabeto, né? Mas você vai fazer como aqui no exemplo. Ó, você vai botar apêndice A, aí coloca um tracinho, mas vai dizer o que é, ó. Apêndice A, avaliação numérica de células inflamatórias totais aos 4 dias de evolução. Aí você vai colocar em seguida o apêndice. O apêndice B, se você tiver outro, apêndice C, D, né? Agora, se você utilizar as 26 letras do alfabeto, aí você vai usar a letra dobrada, como está aqui no exemplo 2, ó, apêndice AA, né? Então, para que vocês vejam. O anexo, ó, do mesmo jeito. Anexo A, o título desse anexo. Anexo B, tá? Já o agradecimento, que também é opcional, é um texto sucinto, aprovado pelo periódico, em qual será publicado. E ele é o último elemento pós-textuais. Agora nós vamos para as regras, tá? Ó. Então, o formato. Para eu fazer um artigo, recomenda-se que a fonte seja em tamanho 12 e em espaçamento simples, que é uma novidade agora, viu, gente? Vejam que a ABNT 14.724, que é a que regra como deve apresentar um trabalho acadêmico, e a ABNT 6022, que é a que nós estamos estudando, a de 2003, a outra, né, que foi substituída por essa, lá ela dizia que o texto deveria ser todo digitado em espaçamento 1,5, 1,5, exceto o resumo e as citações com mais de 3 linhas, né? Aqui, nessa seção nova, nessa ABNT nova, já está dizendo que recomenda-se em tamanho 12, espaçamento simples. Agora, lembre-se, muitos professores de metodologia, muitas revistas, elas não absorveram isso, essa informação ao pé da letra. Alguns nem adotaram, porque diz que aqui está dizendo recomenda-se,
e não está dizendo que é obrigatório, né? Aí alguns professores, eles interpretam recomendar como diferente de ser obrigatório, né? Se disser assim, é obrigatório, fonte tamanho 12, espaçamento simples, né? Mas aqui é uma recomendação da ABNT, e essa recomendação é exatamente para que haja uma padronização. Então, recomenda-se fonte em tamanho 12 e em espaçamento simples, padronizada para todo o artigo. Lógico, quando nós formos produzir os nossos artigos para transformá-lo em capítulo de um livro, evidentemente que nós vamos botar tudo em espaço e meio, porque o livro vai atender essa demanda, e o resumo no espaço simples, né? Agora ele está dizendo que aqui é 12 espaçamentos para todo o artigo, que antes dizia que só era para os textos, com exceção do resumo e das citações. As citações com mais de 3 linhas, a paginação, as notas, as legendas e as fontes das ilustrações e tabela deve ser em tamanho menor e uniforme, né? Aquilo que eu disse, que a gente vai escolher se vai ser 10 ou 11, né? O projeto gráfico fica a critério do editor. Aí quando ela diz aqui que o projeto gráfico do artigo fica a critério do editor, né? Então ela dá essa liberdade, né? As seções. Os títulos das sessões com esse indicativo numérico deve ser de acordo com a BNT 6024, que ela vai falar da numeração progressiva, tá? Alguém gostaria de falar? As citações e notas, ela deve ser conforme a ABNT 10.520, que a gente já estudou no nosso primeiro encontro, que são as citações. As notas de tabela devem ser conforme as apresentadas na norma de apresentação tabulado do IBGE, que inclusive ela está, assim, que precisa, na minha opinião, ser atualizada, né? Um outro detalhe é sigla. Quando vocês forem utilizar sigla no artigo científico, lembre, a sigla, quando mencionada pela primeira vez no texto, ela deve ser indicada entre parênteses, precedida do nome completo. Por exemplo, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, você vai citar a primeira vez, você vai escrever Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aí vai botar em parênteses ABNT. Pronto. Nas outras partes do texto, se você usar só ABNT, já está ok. Mas quando você for usar a primeira vez, você será obrigado a colocar o nome completo. Por exemplo, eu não posso botar SBM logo, eu tenho que botar Associação Brasileira, Sociedade Brasileira de Matemática, aí entre parênteses SBM. Algumas pessoas erram, colocando, por exemplo, SBM, e aí coloca dentro do parênteses o significado. Sociedade Brasileira de Matemática. Não é assim. Quem fica dentro do parêntese é a sigla, tá? É a sigla. Então você vai botar Sociedade Brasileira de Matemática, aí parênteses, SBM. Pronto. Quando você for usar dentro do texto novamente, não precisa entre parênteses, só botar SBM, porque você já usou a primeira vez, já disse o que era, então o leitor já vai entender, tá? Entendido aí? Sim. Pronto. Equações e fórmula, né? Principalmente a gente aqui na área da matemática utiliza muito. Para facilitar a leitura, devem ser destacadas no texto e, se necessário, numeradas com algarismo arábico, entre parênteses, né? Alinhados à direita, na sequência normal do texto. É permitido o uso de uma entrelinha maior, que comporte os elementos, expoentes, índice e outro. Por exemplo, ó, exemplo 1, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado. Vocês estão vendo bem aqui, ó, tá? Olha aqui, elas são numeradas como a primeira fórmula, entre parênteses, do lado direito, por algarismo, né, arábicos. Exemplo 2, está aqui, ó, ok? Ilustrações. Qualquer que seja o tipo de ilustração, ela deve ser precedida de sua palavra designativa. O que é isso? Você vai dizer se é um desenho, se é um esquema, se é um fluxograma, se é uma fotografia, se é um gráfico, se é um mapa, se é um quadro. Lembrando que a gente erra muito, inclusive em artigos da área da matemática. As pessoas colocam
quadro e chamam de tabela. Ou às vezes coloca tabela e chama de quadro, né? Vocês sabem, estudaram, a tabela, ela não tem, né? Ela não é fechada na margem esquerda nem na margem direita. Já o quadro, ele é todo, né? Ele tem os quatro lados, as quatro margens, né? A tabela não. Vocês já viram isso, né? Então, toda ilustração, ela primeiro tem a palavra dizendo o que ela é, tá? Seguida de seu número de ordem do texto, em algarismo, travessão e do título. Imediatamente após a ilustração, deve-se indicar a fonte consultada, que é um elemento obrigatório, mesmo que seja a produção do próprio autor. Conforme a ABNT 10.520, que é aquela das citações que nós estudamos, legendas, notas e outras informações necessárias à sua compreensão, se houver, a ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do texto a que se refere. Aí nós temos aqui, ó, tipo, o número de ordem, o título, fonte e legenda. Aqui nós temos, ó, exemplo 1, mapa 1. Qual é o título dele? Fronteiras do Brasil. Aí colocou a imagem, aqui é a fonte, IBGE 2016, tá? Ah, professor, eu criei uma imagem. Eu criei. Aí você vai botar aqui, ó, o que é que vai ser figura 1. Aí você vai botar aqui, né? Digamos que o Emanuel esteja fazendo um artigo da sequência FEDAT. Aí nós vimos, né, Emanuel, aquele fluxograma, aquela imagem assim, que ela retrata o passo a passo da sequência FEDAT, né? Que é Sim, essa aqui. Essa sim, aqui que você tem ela, a gente viu em português da palestra, né? Essa sim. aqui. Então, eu vou colocar lá, quando eu for estudar, eu vou colocar figura 1, sequência, o esquema da formação da sequência FEDAT. Mas se foi o próprio autor que criou, você vai botar fonte, aí você vai botar criação do autor. Aí você vai dizer o ano. Se não, você pegou do livro, você vai dizer o autor do livro, o ano daquele livro publicado e da página 16. Por exemplo, você pegou uma imagem lá da tese do professor Carpegiani. Carpe terminou em 2018, foi Carpe? Defendeu? Isso. Pronto, então você vai botar lá fonte, Borges, 2018, folha tal. Que aí você vai dizer de onde você tirou aquela imagem. Lá do trabalho do Borges, do ano de 2018, tá lá na folha tal. É folha por quê? Porque é TCC, né? Se fosse livro, era página. E aí, lá no final do seu artigo, evidentemente que você vai ter que botar na lista das referências a tese do professor Carpegiani, com o nome dele completo, porque se alguém que for ler seu artigo, que for avaliar, quiser realmente confirmar se você usou adequadamente aquela imagem lá da tese do professor, vai confirmar isso. Então, lembre-se disso. Essas imagens, tá? Elas podem ser coloridas, tá? Elas podem ser coloridas no tom de cinza ou preto e branco, né? Para melhor, elas podem ser escaneadas em colorida, no tom de cinza ou preto e branco, né? Aquilo que for para melhor visualização. As tabelas, né? Ela deve ser citada no texto, inserida o mais próximo possível do texto a que se referem, né? E padronizadas conforme as normas de apresentação tabulado do IBGE. E deve-se indicar fonte consultada, os elementos obrigatórios. Então, a tabela do mesmo jeito, você vai colocar lá igual o IBGE diz, que é o título da tabela, tabela 1, o que é que ela diz, aí você vai colocar os elementos da tabela que tem e a fonte que você tirou essas informações. Então, aqui nós temos as regras básicas para apresentação de artigo igual a BNT 6022/2018, tá? Agora nós vamos passar para outra parte, que é o passo a passo de como elaborar um artigo científico. Agora, a priori, eu queria ver alguns de vocês gostariam de algum esclarecimento, tirar alguma dúvida acerca da BNT 6022. Alguém? Eu não.
Credivan, Oi. esse material tu vai colocar naquela pasta lá, né? Tudo. Até esses artigos aqui que eu salvei para eles, né, da revista online da Sociedade Brasileira de Matemática, né, eu vou deixar para eles, né, todos esses artigos. Esse aqui sobre o Simpósio Nacional da Formação do Professor de Matemática, todos eles. Aí Né, tu separa por categorias, assim, cria umas pastas só para o regramento, para os exemplos de artigos. eu vou mandar para o coordenador do PIBID da área, ele faz isso para nós, entendeu? Tá certo. Tá bom? Não, tranquilo. Ó, vamos lá. Então, aqui, gente, eu trouxe isso como um guia para vocês, né? Para vocês verem aqui. Só colocar aqui a vírgulazinha, né? Ó, então, aqui está o passo a passo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o título no idioma do documento, que é obrigatório, né? Lembrando que esse título, ele tem que ser bem elaborado, né? E é preciso que você saiba diferenciar tema de título, tá? Por exemplo, eu posso, por exemplo, o professor Carpegiani, se eu estiver errado, me corrija, Carpegiani. Ele estudou a área dele é a matemática aplicada. Foi isso, Carpe? Exato. Pronto. E o tema dele de estudo é a matemática aplicada. Mas o professor Carpegiani, ele criou um título para a tese dele, tá? O que é o título? É aquele chamativo, tá? É aquele que vai contribuir para o entendimento do leitor, né? Ó, por exemplo, como a gente vê aqui, ó, GeoGebra, modelando funções relacionadas a problemas geométricos da UBMEP. Então, assim, ele está estudando o GeoGebra, que é um tema, mas ele criou dentro desse tema um título, tá? Então, é preciso que a gente veja que é um título, tá? Se quando você começar a escrever seu artigo, você ainda não tiver definido o seu título, você coloca o seu tema provisoriamente, que é para lhe orientar nas suas pesquisas, tá? Na escolha da sua referência, de tudo. Então, você vai para o tema. O título, ele pode ser alterado, tá? Até um dia antes de você mandar, ou até no próprio dia de você mandar para o periódico, a partir da leitura, né? Por exemplo, a minha tese, um dia antes de eu mandar para os examinadores, a minha orientadora criou um novo título, tá? Um novo título. Ela já tinha um título provisório e ela reformulou. Então, você vai, se a princípio você não sabe o título, então você pode contar. Por exemplo, aqui nesse artigo do Fabiano, a gente só botou assim como tema, prática pedagógica do professor de matemática. Depois que ele terminou de fazer o artigo, a gente botou o título, ó, Desafios da Prática no processo de ser e fazer-se professor, desafios da prática pedagógica no processo de ser e fazer-se professor de matemática do ensino médio. Mas, a princípio, o tema era a prática pedagógica do professor do ensino médio, a prática pedagógica do professor de matemática do ensino médio. Depois que nós escrevemos, né, que ele escreveu o artigo e eu corrigi, a gente escolheu o título, tá? Ok? Estou me fazendo entender? Sim. Pronto. Depois, como elemento opcional, nós temos o título, né, em outro idioma. Então, você vai colocar o título em outro idioma, caso você queira, tá? Seguidamente, essa é a ordem, né, que vocês já vão construir o artigo de vocês. Você vai fazer o resumo no idioma do documento. Aí você não vai botar resumo no idioma do documento, vai botar resumo, né? E aí, o que é o resumo? O resumo, ele deve conter os objetivos do artigo, a metodologia que você utilizou, os resultados alcançados. Não pode conter citações, ele é escrito sem recuo e sem parágrafo, tá?
sem recuo de parágrafo, no espaço simples, e deve ter no mínimo 100 e no máximo 250 palavras. E aí a gente já viu como é que conta, não é? A quantidade de palavras, ok? Quando você escrever esse resumo, você vai ter que escolher no mínimo 3, no máximo 5 palavras que representam os principais conceitos do tema que você trabalhou, tá? Porque também você pode, de repente, escolher palavras-chave que não diz respeito à temática trabalhada no artigo. Aí você tem que ter cuidado, né? Por exemplo, vamos voltar aqui ao exemplo do artigo dele, ó. As palavras-chave, ele colocou formação e prática pedagógica, lembrando que formação e prática pedagógica que conta como uma palavra só, tá? Desenvolvimento profissional, segunda palavra, professores de matemática, quarta palavra, e ensino de matemática, a quinta, né? Então, primeira, segunda, terceira, não, são quatro, né? Primeira, segunda, terceira, quatro palavras. Então, formação em prática pedagógica, primeira, desenvolvimento profissional, segunda, professores de matemática, terceira, e ensino de matemática, quarta. Então, aqui é as quatro palavras-chave que estão diretamente ligadas à temática dele, tá? Então, a gente tem que fazer isso. Pronto. Depois, a gente tem um resumo em outro idioma, que é opcional. A denominação utilizada será de acordo com o idioma escolhido pelo autor ou o idioma sugerido pelo periódico. No nosso encontro passado, a colega até perguntou, professor, eu obrigatoriamente tenho que fazer só inglês? Não, eu posso escolher um outro idioma, porque a ABNT diz que eu posso escolher um outro idioma com a língua estrangeira moderna. Dependendo do periódico que você vai enviar o seu artigo, ele vai dizer qual é o idioma que ele quer. Aí a gente botou até como exemplo, ó. Em inglês, abstract, que é o mais utilizado. Em espanhol, resumé. Aí tem aqui em francês, em italiano, em alemão. Né? Então, assim, a gente vê aqui, você vai escolher de acordo com o que você, o periódico que você mandou, vai colocar lá, tá? Por exemplo, geralmente as dissertações e as monografias só tem abstract em inglês, mas as teses, nas suas maiorias, elas trazem o resumo em português, em inglês e em espanhol, ou em alemão, ou em italiano, ou em francês. Mas traz, né? Lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, as teses, elas trazem o resumo em 5 idiomas, em alguns programas, tá? No meu programa teria que ser em 3. E aí ficou português, inglês e espanhol, tá? A mesma coisa são as palavras-chave. Vai ser aquela mesma palavra que você escolheu lá no idioma, você vai colocar no idioma que você fez o resumo opcional. E aí, se for em inglês, keyword, em espanhol, palavra-clave, aí tem aqui em francês, em italiano, em alemão, né? Você, de acordo com o resumo, de acordo com o idioma que você fez o resumo, você também vai colocar as palavras-chave. Pronto. Depois, a gente tem a introdução, que é um elemento obrigatório. Então, aqui é o passo a passo do que você vai querer fazer. Por exemplo, alguma equipe já definiu mais ou menos uma temática que iria trabalhar? Eu acho que não deu tempo, acho que a galera está se organizando agora. Não, mas eu acho que alguns já. Tem alguém que eu vi eles se articulando? Alguém pensou? Nossa equipe ainda não. Ninguém, nenhuma equipe? Professor, com licença. Pois não. Seria, no caso, uma temática em relação ao quê? Você pode escolher, né, uma temática voltada à formação e à prática do professor de matemática, as experiências vivenciadas no PIBID para a formação do futuro professor de matemática, né? Quer dizer assim,
você pode escolher uma temática relacionada direto com a formação e prática pedagógica do professor de matemática, o ensino de matemática, né? Cleidivan, Oi. eu quero, eu vou conversar com eles, porque eu quero ver o que eles estão fazendo e também conversar com os supervisores para ver o que eles, quais são os planejamentos supervisores para a gente ver quais são as possibilidades para encaixar dentro já Isso. das atividades. Legal. Aí eu vou conversando contigo e a gente vai, Pronto. aí Mas, eu vai gerando. ok. Mas vamos aqui, por exemplo, eu vou pegar o exemplo do TCC do William, né, que foi a utilização da teoria da resolução de problemas na prática educativa do professor de matemática do ensino fundamental. Então, foi essa a temática dele. Então, você vai escrever um artigo sobre essa temática. A teoria da resolução, as contribuições da teoria da resolução de problemas para a aprendizagem significativa dos conteúdos matemáticos. Pronto. Então, você já tem o seu tema, né, que é a teoria da resolução de problema. A gente já até criou o título aí, né, que são as contribuições da teoria da resolução de problemas, na aprendizagem significativa dos conteúdos matemáticos. Então, o que é que na introdução teria que ter? A conceituação do tema, o que é a teoria da resolução de problemas, tá? Você iria falar sobre a questão da resolução de problema, e é interessante ser estudado isso, né, que a gente sabe que o grande gargalo da língua portuguesa é a interpretação de textos, e da matemática também se faz necessário, como um dos gargalos é a leitura e interpretação correta de problemas matemáticos. As pessoas têm dificuldades de interpretar problemas. Às vezes você sabe resolver uma equação, uma inequação, ou qualquer outra sentença matemática, quando ela vem já escrita algebricamente, mas quando ela vem dentro de um texto para que você monte essa sentença, você termina tendo problemas porque não interpreta correto. Mas vamos aqui. Teoria da resolução de problema. Então, o que é que teria na introdução, aqui pegando como exemplo, a conceituação do tema, tá? O objeto de estudo, em que viés ou de que forma quer estudar a resolução de problema. Por quê? Porque todo tema é guarda-chuva. A teoria da resolução de problema, ela é um tema guarda-chuva, tá? O que é isso? É um tema que tem várias abas. E aí o autor vai dizer o seu objeto de estudo. Qual é a aba que ele vai estudar, que ele vai discorrer ali. Por exemplo, o professor Carpegiani estudou a matemática aplicada, mas a matemática aplicada, ela, como o nome diz, ela é aplicada a várias áreas do conhecimento. Ela contribui em diferentes áreas do conhecimento. Mas o professor Carpegiani, mesmo tendo 4 anos no doutorado, ele não iria conseguir estudar profundamente, detalhadamente, todas essas áreas que a matemática aplicada comporta. Então, ele escolheu um objeto de estudo, um viés, tá? Um viés para ele poder estudar e desenvolver. Então, você vai conceituar o seu tema na introdução de uma forma genérica, tá? Objetiva, depois você vai falar do seu objeto de estudo, tá? Depois você vai abordar alguns trabalhos que já foram publicados sobre o seu tema. Não precisa você aqui colocar tudo que ele colocou, mas tudo que o autor já descreveu. Você só vai dizer assim, autores como Borges, Borges, 2018, Santos, 2019, né? Digamos, Dante, 2013. Então, você vai dizendo, Abreu, 2011, você vai dizendo quais são os autores, né? Aí você vai dizer, o presente tema já foi estudado por diferentes autores, como? Aí você vai citando quem são esses autores, né? Alguns utilizam até num resumo, né? Na matemática, a gente não utiliza muito a citação dos autores, tá? Mas, por exemplo, na área de humanas, se usa muito a
a indicação dos autores. Ó, vocês podem até ver que o Fabiano disse assim, ó, para tanto, dialogou-se com autores como Santos e Brito, Nakarato, dentre outros. Então, ele está dizendo alguns que ele estudou ao longo. Então, na introdução, eu posso dizer também alguns desses autores, né, que citar alguns trabalhos, tá? A justificativa, motivos que levaram à escolha do tema e a importância dele, tá? Lembrando que quem vai encontrar lacunas, tanto que eu digo sempre para os meus alunos, quando você vai falar da justificativa, a importância do seu TCC, do seu artigo, você só fala coisa positiva, tá? Porque quem vai encontrar lacuna, fragilidade, é quem for ler seu trabalho, quem for avaliá-lo. Mas, a princípio, você vai defender, justificando quais foram os motivos que lhe levaram à escolha desse tema. Vale a pena lembrar que nessa justificativa é interessante que eu lembre de 3 detalhes importantes, que é a justificativa no âmbito acadêmico, né? Qual é a contribuição de estudar a teoria da resolução de problema? Qual é a importância do acadêmico de matemática, professor de matemática, estudar a teoria da resolução de problema, né? Eu vou sempre falar da teoria da resolução de problema, que é o tema que nós escolhemos para exemplificar aqui, tá bom? Qual é a importância acadêmica? Qual é a importância social desse tema, né? Em âmbito de sociedade, que contribuição ele vai trazer? E no âmbito pessoal, por que eu ou a equipe, quais foram os motivos, né, que levaram à escolha desse tema, tá bom? E a importância desse tema na atualidade. Por que é importante estudar, tá, a teoria da resolução de problema, aqui no caso? Por que é importante estudá-la? Então, seguidamente, a gente tem o seu problema de pesquisa, que é que você quer estudar especificamente. Por exemplo, lá na pesquisa do William, qual era o problema dele de pesquisa? Estudar, né? Qual era o objeto dele de pesquisa? As contribuições da teoria da resolução de problema na prática educativa do professor de matemática do ensino fundamental das escolas públicas de Parnaíba. Era o problema dele de pesquisa. Ele queria ver de que forma os professores de matemática utilizavam a teoria da resolução de problemas, professor das escolas públicas, era o problema dele de pesquisa. E tem as hipóteses. As hipóteses, elas não são obrigatórias estar na introdução, mas hipóteses, como pronome, são as hipóteses que você levantou, ou questões norteadoras. Podem ser hipóteses ou questões norteadoras, que é aquelas suas indagações, né? Você pode ir citando, tá bom? E aí, na introdução, você vai citar o seu objetivo geral e os específicos. Lembrando que sempre eu só tenho um objetivo geral e, no mínimo, 3 objetivos específicos, tá? Todas as vezes que vocês forem elaborar um TCC, um artigo, vocês têm que lembrar que ele tem que ter um objetivo geral, que é macro, né? Digamos assim, o objetivo geral é onde você quer chegar. E os objetivos específicos, eles são os caminhos que você vai percorrer para alcançar o geral. Ele é os pormenores do geral, tá? E aí, eu tenho um geral, tá? E no mínimo 3 específicos. Tenho que ter bastante cuidado na hora de elaborar esses objetivos, que às vezes tem um objetivo específico que ele é listado lá, né? O autor diz, temos como objetivo geral isso, e é específicos, tais. Aí, quando ele cita os específicos, tem específico que ele é muito mais abrangente do que o geral. Então, a gente tem que ter cuidado. O geral, ele é macro, o que é que você quer conseguir de forma macro no seu trabalho, e os objetivos específicos são os pormenores desse objetivo geral, que são os caminhos que você vai percorrer ou que você necessita fazer para alcançar o objetivo geral. E aí tem que ser no mínimo 3.
E também, na introdução, vai estar a metodologia que você utilizou. Lembrando que na introdução, tudo isso é descrito de forma objetiva e sucinta, porque dentro do artigo você vai detalhar melhor, tá? Então, tudo de uma forma muito objetiva, só fazendo esclarecimentos para que o leitor conheça qual é o seu tema geral, qual é o seu objeto de estudo, que tipo de pesquisa você utilizou, que instrumentos você utilizou, que autores você se baseou, que objetivos você se propõe, tá? A alcançar de forma geral e específica, e também que questionamentos você suscitou para elaborar o seu objetivo, ok? Então, aí, nós temos, claramente, né, a proposta da introdução. Depois vem o desenvolvimento, né? Como eu já disse, ele é um elemento obrigatório e ele se divide, né, em algumas partes. É a parte maior, a parte mais extensa da pesquisa, porque ela deve conter a fundamentação teórica, usar os conceitos essenciais para explicar o seu problema de pesquisa. Você vai poder usar tópicos e subtópicos para fundamentar sua pesquisa. Você vai fazer obrigatoriamente o uso de citações diretas, longas e curtas, citações indiretas, para reforçar e fundamentar as suas ideias apresentadas, tá? Eu não posso elaborar um artigo científico, uma fundamentação teórica de um artigo sem citar autores que já publicaram acerca da minha temática, tá? E aí, eu vou criar um subtítulo. E aí eu tenho que ter bastante um título para essa sessão. E eu tenho que ter bastante atenção, porque algumas pessoas, ao criar o tema, um título para essa sessão, ela termina colocando um tema muito mais abrangente do que o título geral do artigo, tá? Então, veja que ele deva abarcar o que vai ser discutido e apresentado nessa etapa. Agora, o que é que você vai fazer, né? Existem autores que não conseguem fazer um bom artigo ou nem conseguem concluir o artigo, por quê? Porque ele escolheu uma temática que quase não existe publicações na área, ou sobre a temática que ele estudou, ou que ele está estudando, né? E aí, esse autor, ele tem poucas obras, poucos artigos publicados, ensaios, então ele não consegue fazer um bom trabalho ou nem consegue concluir muitas vezes. Mas também existem pessoas que não conseguem concluir um artigo científico, não conseguem desenvolvê-lo, mesmo tendo uma quantidade extensa de autores que já discutiram sobre aquele tema, tá? Por quê? Porque ele tem tanto material que ele não conseguiu fazer a escolha necessária. Então, quando você for fazer essa etapa aqui, você vai procurar nos sites da área da matemática, lá no Cielo, na própria Sociedade Brasileira de Matemática, nos outros periódicos da matemática, em sites de instituições, de universidade, você vai buscar sobre uma pesquisa de artigos, de periódicos, de TCCs, de livros publicado na área que você está estudando, sobre o conteúdo, sobre o assunto que você está estudando. Depois, você vai ver se o assunto o material que você tem, se todos eles tratam da temática do seu artigo que você escolheu. Agora, a segunda etapa depois que você escolheu sobre a temática, agora vocês vão olhar se o foco de estudo desses autores, dessas referências que você está em mãos, se eles estudaram no foco da sua pesquisa, se eles estudaram naquilo ou no viés de estudo que você quer, né? Aquilo que eu disse, por exemplo, eu vou colocar o estudo da matemática aplicada, a matemática aplicada. Carpe, cite aí para mim 3 áreas da matemática aplicada que a gente pode estudar.
Bem, relacionados a fenômenos biológicos, tem uma área recente chamada biomatemática, que é a minha, né? Tem outra dos professores Paulo, Cis e Pedro, que é a área de otimização, né? E tem muitas outras áreas, por exemplo, a parte de análise numérica, por exemplo. Pronto. Então aí, ó, vocês veem, por exemplo, já pensou se lá no edital do TCC da matemática botasse só assim no professor Carpegiani, área de estudo, matemática aplicada. No Paulo, matemática aplicada. Na Cici, matemática aplicada. No Pedro, matemática aplicada. O aluno, ele não teria uma concretude mais nítida do que eles estudam. Por isso que ele bota a matemática aplicada, mas em qual viés? Né? O professor Carpegiani, na área do fenômeno biológico. Já a professora Cici, professor Pedro e professor Paulo na otimização. Então, assim, vejam que a mesma temática, quer dizer, se eu estivesse estudando a matemática aplicada e quando eu me deparasse com os trabalhos publicados do professor Carpegiani, da professora Cici, do professor Pedro e do professor Paulo, se eu quisesse estudar a otimização, vou dizer, o trabalho do professor Carpegiani, eu posso até utilizá-lo para ver a fundamentação geral, mas não é o foco que eu quero. O foco que eu quero é mais do Paulo, do Pedro e da Cici. Estou me fazendo entender, não é? Então, assim, é preciso que você escolha uma referência mais atualizada. Lógico que a gente sabe que existem clássicos, né, mais atualizada, e que trate da área, tá bom, específica que você quer construir o seu TCC. Então, essa escolha, ela é bastante, tá? Bastante importante e, ao mesmo tempo, exigente, que você faça a escolha correta, para que você possa fazer suas leituras e, em seguida, fazer seus fichamentos, como a gente estudou no nosso primeiro dia, né? Saber arquivar as informações. Você lê um trabalho lá do Pedro Jorge, já anotar, na página tal, isso aqui é interessante para o meu artigo. Lê um da Cici, no livro tal, da professora Cici, isso aqui. Então, você já vai lendo, fazendo as suas anotações, o arquivamento das suas informações, para quando chegar o momento de escrever, você já sabe onde vai beber, tá? Em que fonte você vai beber, onde você vai buscar as informações para construir o seu desenvolvimento. Lembrando que aqui você não só vai fazer uma junção de trechos de textos desses autores. Eu gostei do capítulo 1, do parágrafo 1 e 2 que o professor Carpegiani escreveu. Aí eu boto lá. Isso aqui da Cici é interessante. Aí eu coloco em seguida. Aí vai ter o que nós chamamos academicamente um abrupto, né? Quer dizer assim, não há uma sequência lógica, linear, coesa, coerente e consistente de um texto, tá? Você vai pegando essas citações, mas você vai construindo seu texto, agregando essas citações, dialogando com o texto. Você vai dialogar com esse texto, tá? Porque existem algumas pessoas que elas fazem o que a gente chama assim popularmente de coxa de retalhos, né? Só foi emendando. Tem algumas coxas de retalhos que ficam belíssimas, que dão uma ideia de um todo, mas mesmo assim são retalhos, a gente vê as divisões nitidamente. Tem outras que estão mais ainda nítida o contraste mesmo desses retalhos, né? E aí o que eu quero dizer, por mais que o retalho seja bem feito, ele precisa estar bem interligado, né, com a sua fala, intercalada com a fala dos autores, a sua interpretação, porque uma citação, ela não só é colocada por colocar, tá? Só para estar ocupando o espaço, né? Ela tem que ter uma ligação no texto e também ela tem que fazer referência àquilo que está sendo discutido. E você precisa colocar a menção a essa citação no texto que vem antes dela ou no texto que vem depois, mas que você precisa fazer esse elo de ligação, tá certo? Então, essa é a parte mais extensa do artigo, onde vai exigir bem mais de você. Pronto. Partindo daí, dentro desse desenvolvimento, né, lembrando que dentro dessa fundamentação teórica, você pode
utilizar vários subtópicos, né? Por exemplo, se vocês olharem aqui no artigo do Fabiano, ele intitulou o desenvolvimento de ensino da matemática, 2 pontos, formação, prática pedagógica e desenvolvimento profissional. Então, ele fez uma pequena introdução aqui, falando acerca da formação, né, prática aqui, pronto, escreveu. Aí ele colocou, ensino da matemática e a prática dos professores de matemática na atualidade, né, que está dentro daquele tema maior ali, né, que ele intitulou, escreveu, fez citações do PCN, do Vailante, do Marcelo, né? Pronto. Aqui, ele fala do desenvolvimento profissional, aí ele vem conceituar, né, o desenvolvimento profissional, tudo direitinho o que é, a importância, né, faz citações, como vocês estão vendo aqui, né? Pronto. Aí, em seguida, ele já vai para a metodologia, né? O que é que nós estamos agora aqui discutindo? A metodologia. O que é a metodologia? Aqui você vai conter o método utilizado, deve conter o método utilizado, as técnicas escolhidas, como você vai fazer as análises de dados encontrados e usar citações para validar a sua metodologia, né? Quer dizer assim, eu estou escolhendo uma pesquisa descritiva, então eu vou ter que procurar autores que estudam a pesquisa descritiva, tá? Pesquisa descritiva, né? O que é a pesquisa descritiva, qual a importância dela, como ela pode ser utilizada, quando ela é utilizada, né? Por exemplo, professor, na metodologia, tem gente que coloca assim, pesquisa bibliográfica e de campo, tá, gente? Por exemplo, a pesquisa de campo, você tem que dizer qual é o tipo de pesquisa de campo que você fez. A pesquisa de campo é aquela que você vai em loco. Mas qual é? Você vai fazer uma pesquisa de campo exploratória, que é para conhecer um fenômeno, né? Por exemplo, digamos que um grupo de vocês querem conhecer a prática pedagógica dos professores de matemática que atuam no Instituto Federal do Piauí, no IFP. Vocês não conhecem, nunca foram lá no IFP, não são ex-alunos de lá, vocês vão estudar. Vocês vão fazer uma pesquisa em loco. Mas essa pesquisa, ela vai ser uma pesquisa exploratória, vocês não conhecem. Vocês querem conhecer, tá? A prática pedagógica dos professores do IFE. Mas também, se você já conhece, né, porque a pesquisa exploratória é quando eu não conheço o fenômeno e quero conhecer. A pesquisa descritiva, eu conheço e sei descrever. Eu quero descrever a prática pedagógica dos professores de matemática do IFE. Eu vou descrever, dizer como é que ela acontece, como é que eles desenvolvem a prática. Quanto ao objetivo, né, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva e explicativa. Explicativa. Eu conheço a prática pedagógica dos professores de matemática do IFP, eu sei descrever e eu sei explicar cada etapa que eu descrevi, como eles fazem. Né? Eu conheço o objeto, eu sei descrever e sei explicar cada uma dessas etapas. Então, aí vocês vão ver, né, qual é o tipo de pesquisa. A priori, toda pesquisa toda pesquisa ela é bibliográfica. Quando é que eu cito na metodologia que a pesquisa é do tipo bibliográfica? Quando o meu artigo for puramente bibliográfico, uma revisão de literatura, tá? For um capítulo que eu não apliquei questionário, ou um artigo que para produzi-los eu não apliquei questionário, eu não fiz entrevista, eu não fiz observação, eu não fui fazer nenhuma pesquisa em loco, eu só produzi esse artigo baseado na literatura já produzida, em livros, artigos, de periódicos, de revista científica, dentre outros. Eu só peguei vários artigos, sentei, estudei e li esses artigos e produzi o artigo. Então, aí eu tenho um artigo totalmente bibliográfico, aí eu cito que a pesquisa é do tipo bibliográfica e você vai dizer como fez essa pesquisa bibliográfica, tá? Mas, quando eu uso um outro instrumento,
Aí minha pesquisa é de campo, mas eu preciso dizer como ela foi desenvolvida e quanto ao objetivo que ela vai ser. Eu preciso descrever qual é o meu tipo de pesquisa, né? Aqui, por exemplo, nesse artigo do Fabiano, ele utilizou a pesquisa descritiva, porque ele fez a pesquisa no Polivalente Lima Rebelo, lugar onde ele teve a oportunidade de fazer estágio, de participar lá em alguns momentos como acadêmico. Então, ele já conhecia algumas ações desenvolvidas pelos professores de matemática de lá do ensino médio, e ele quis descrever isso, tá? Então, assim, aqui, alguém quer falar? Alguém quer falar? Daniela, você quer falar? Não, foi sem querer, desculpa. Ah, tudo bem. Então, vamos aqui, né? Então, na metodologia, aí você vai dizer, por exemplo, se você fez a pesquisa de campo, você vai dizer qual é a técnica que você utilizou. Se você fez questionário, se é um questionário fechado, que é aquele que você só dá as opções, sim ou não, marque a alternativa correta. Se é um questionário aberto, onde você elabora as questões, elas são todas subjetivas, para que o entrevistado, a pessoa que você vai aplicar o questionário, vai responder, né? Ou se ele é um questionário misto, né? Que é exatamente aquele que contém questões fechadas e questões abertas, né? Aqui na metodologia você vai dizer qual é a abordagem de pesquisa, a sua abordagem de pesquisa, porque essa abordagem de pesquisa descrita na metodologia, ela vai ser vista a concretude dela, se você aplicou corretamente, lá nos resultados e discussões. Por quê? Porque se você diz que sua pesquisa é qualitativa, você está dizendo que os resultados você vai descrevê-los, né? Você vai descrever, analisá-los e fundamentá-los. Se a sua pesquisa você diz que é quantitativa, aí você vai apresentar os seus resultados através de gráficas e tabelas, né, utilizando percentuais numéricos, utilizando percentuais, e fazendo as interpretações do mesmo, mas eles serão apresentados através de percentuais, de números. Você vai usar, vai quantificar esse resultado. E ele pode ser quanti-qualitativo ou quali-quanti, como algumas pessoas chamam, ou quanti-quali, o quali-quanti, é o quanti-qualitativo, né? Que você vai usar as duas formas, né? Você vai usar tantos dados, o resultados em forma de, você vai apresentá-los em forma de percentuais, como também na forma descritiva, mas você precisa dizer lá. Por exemplo, eu já participei, eu já analisei artigo, né, de revista, que eu sou parecerista, que a pessoa diz que a abordagem era qualitativa, e quando chega lá no resultado de discussões, ele apresenta tudo utilizando gráficos, quadros e tabela com números, com percentuais. Aí não dá, né? Aí não é condizente. Então eu tenho que ter esse cuidado. Um outro detalhe que erram muito é as pessoas, elas mandam para os participantes da pesquisa um questionário aberto, né, onde a pessoa vai responder as perguntas e ele chama de entrevista, né? E aí não, ele mandou um questionário aberto, tá? Um questionário com questões abertas. A entrevista, você tem que entrevistar a pessoa, tá? E aí, a gente tem lógico que vocês vão ver isso depois, nós temos a entrevista estruturada e a semi-estruturada. O que é uma entrevista estruturada? É aquela que você fez, elaborou 5 questões, né? Eu vou aqui entrevistar o professor Carpegiani e vou elaborar 5 questões. Eu faço a primeira pergunta, ele me responde, tá? Independente do que ele me responder, eu vou automaticamente para a segunda pergunta que está no meu roteiro. Respondeu, eu vou para o terceira questão. Ele respondeu, eu vou para a quarta, tá? A entrevista semi-estruturada, eu elaboro
do mesmo jeito, o meu roteiro de perguntas, do mesmo jeito da estruturada, eu elaboro, mas, por exemplo, quando eu fiz a primeira pergunta ao professor Carpegiani, aí ele me respondeu, e na fala dele, ao me responder, ele fez menção a algo bem importante, algo chamativo, ou algo que eu tenho dúvida, né? Que eu tenho dúvida. E aí eu posso, a partir do que ele me respondeu, fazer uma nova pergunta para eu poder compreender melhor o que ele quis dizer, para eu compreender melhor meu objeto de estudo, ou para eu ter um subsídio a mais para fomentar e fundamentar a minha pesquisa, tá? Por exemplo, aquilo que o Brial faz é uma entrevista semi-estruturada. A partir do que a pessoa responde, ele vai questionar, elaborar outros questionamentos, aquilo que o Jô Soares fazia, né? Então, assim, uma entrevista semi-estruturada é aquela que, a partir da fala de quem eu estou entrevistando, eu posso elaborar um novo questionamento que não necessariamente seja a minha pergunta seguinte. Depois eu volto para o meu roteiro, mas eu não deixo escapar aquele detalhe importante que ele mencionou naquele momento. Me fiz entender? Sim. Né? Então, você tem que, às vezes, gente, também, as pessoas não conseguem fazer uma boa pesquisa porque ela não escolhe a técnica ou o instrumento adequado. Por exemplo, no mestrado, eu ia trabalhar com diários narrativos. O que é isso? Eu tinha 8 professores, eu comprei 8 cadernos, bem bacaninha, fiz uma apresentação pedindo para os professores escreverem. A cada semana, os professores de matemática das escolas públicas do ensino fundamental de Parnaíba, 8 deles, que iam participar da minha pesquisa, eram professores de matemática que atuavam do sexto ao nono. Eles iam escolher uma aula deles da semana para descrever de forma detalhada nesse diário. É como se fosse aquele diário de adolescente mesmo. Porque como eu trabalho com pesquisa narrativa, eles teriam que narrar, escrever as narrativas deles, né? No diário. Quando foi com 2 meses, eu fui só um professor. Dos 8 tinha escrito. E ele escreveu só uma aula dele. E aí eu fiquei preocupado, né? Porque no mestrado a gente só tem 2 meses, 2 anos para terminar. E aí eu fiquei preocupado. E desses 2 anos, relativamente 1 ano a gente paga a disciplina e um outro ano é para escrever, né? Geralmente na prática é assim. E aí eu fiquei preocupada. E aí eu voltei para minha orientadora e disse, professora, é complicado. Professor de matemática fazer uma produção textual é complicado, porque a própria formação já faz com que ele seja muito objetivo, lidem melhor com os números. Então, é diferente, né? E aí ela não aceitou. Insista, insista, veja, convença. Aí eu voltei, fiz uma reunião, tentei convencer, né? 2 meses depois, eu voltei e alguns escreveram, mas eu não tive sucesso. A maioria só escreveram uma aula. E só uma descrição de uma aula deles de cada não seria suficiente para eu poder ter os subsídios necessários, dados necessários, para fazer a análise da minha pesquisa, né? E aí, eu voltei para a orientação. E aí tinha uma amiga que estava estudando, utilizando o mesmo instrumento, a mesma técnica de pesquisa que eu, é a mesma técnica, só que com os professores de língua portuguesa. E ela estava tendo dificuldade. Aí eu usei esse argumento. Digo, professora, se a Paula está estudando professor de língua portuguesa, que na base da sua formação inicial já diz que tem o hábito de escrever, de produzir textos, agora você imagina os professores de matemática que passaram 4 anos só estudando cálculo, quase não produziram texto, e agora eles vão fazer um diário, né? E aí a gente mudou o instrumento, a gente cancelou o diário, e aí eu fiz entrevista semi-estruturada. Eu fui entrevistar, gravei o que esses professores falaram, né? Eu comprei um gravadorzinho digital, fui lá, entrevistei os professores, depois eu transcrevi igual o que eles falaram,
para o papel, transcrevi ipsilíder, a professora conferiu se eu fiz a transcrição correta, e eu fui fiel na transcrição, tá? E aí, depois dessa sala, eu tirei as categorias de análise, que era o que eu queria analisar, e fui buscar na fala de todos os 8 o que era comum e o que era diferente. O que era comum e o que era diferente. Aí elaborei as categorias de análise, tá? Dá muito mais trabalho, lógico, fazer a entrevista, que você tem que gravá-la e tudo, tá? O questionário, não. Geralmente as pessoas já lhe mandam respondido, você só vai colocar lá. Mas o que eu quero mostrar, você terá que fazer a escolha correta da sua técnica de pesquisa, porque isso pode, de repente, atrasar o desenvolvimento e a sua pesquisa. Alguém quer falar? Pois não. Eu. Pois não. Isso que você falou é uma coisa importante, porque, assim, uma coisa, esse processo da produção da pesquisa, né? Você pensa uma coisa, né? Faz toda uma metodologia, pensa no público-alvo, mas na hora de você implementar, às vezes as coisas não saem como você planejou inicialmente. Então, você tem que ter um processo de adaptação, né? Porque senão sua pesquisa não sai, né? Então, assim, o processo de pesquisa, ele é um processo não linear, né? Por mais que a gente mostre aqui um roteirozinho, mas aquilo ali depois que você fez as adaptações, para aparecer estruturado, bem bonitinho, no artigo científico. Mas o processo de construção, né, ele vai, volta, e você refaz e apaga, né? Porque são as imprevisibilidades que é da vida que a gente não controla, né? Então, você vai se ajustando a essas coisas que vão aparecendo, né? Exatamente por isso que a gente tem que ter cuidado na escolha e também nessa adaptação, né? Porque às vezes por um empecilho, né, um fato que venha mudar tudo isso, né? E aí a gente vai se conscientizando. Por exemplo, quando a gente entra no doutorado, no primeiro ano, assim que a gente quer fazer uma tese para mudar o mundo, tá? Depois, no segundo ano... Mal de todo calor do doutorado. Isso. No segundo ano, a gente quer mudar uma tese para mudar a realidade. No terceiro, a gente quer uma tese para ter o título, sabe? E no quarto ano, a gente quer terminar, pelo amor de Deus, porque a gente já está esgotado. Né? Então, assim, é um processo. Mas quando a gente entra, a gente é muito empolgado. Eu quero isso, isso. E quando a gente está dentro do processo, a gente vê que não é assim. Né? Que tem outros detalhes... a psicologia chama de variáveis intervenientes, né? Que elas não estavam planejadas a priori e que surgiram ao longo do desenvolvimento da pesquisa, tá? Então, a escolha, tá? A mesma coisa, gente, é a escolha do seu orientador. Se você na maioria das vezes, não é o orientador que vai se adaptar ao meu objeto de estudo, é o aluno que deva já saber qual é o foco de estudo do orientador na graduação, na especialização, no mestrado e doutorado, para que ele possa desenvolver um bom trabalho. Então, são as afinidades. Eu gosto mais disso, então vou para esse viés. Tá bom? Eu vou escolher esse orientador por isso, por isso, por isso. Pois não. Tem uma coisa importante que você falou aí, né? Que isso até dá pano para manga para discutir outras questões em outros momentos. Essa questão do perfil do pessoal das exatas, né? E particularmente como a gente está no curso de licenciatura, no caso aqui, né? É uma coisa que eu particularmente, ao longo da frente aqui da coordenação, tento conscientizar os alunos e tirar esse estigma, né, de que alunos que estão na área da matemática, na área das exatas, né, não precisam saber de português, não precisa, enfim, saber de outras áreas, né, pelo contrário, né, a gente tem que saber, porque, por exemplo, a gente está vendo aqui uma oficina que você tem que saber, tem que ter um domínio da escrita, né? Tem que ter um domínio de interpretação, tem que ter um domínio de articulação das palavras para escrever suas conclusões, suas considerações finais, né? Então, assim,
Isso é um estigma que vem histórico, né? Isso não é de hoje, né? Mas que a gente tem que pôr aos poucos e trabalhando isso para vocês terem a consciência de que matemática, vocês estão se formando aqui enquanto professores e também a gente está dando a formação para quem quiser também ir para uma pós-graduação, então vocês precisam dessas competências, né? De ter uma escrita boa, de ter uma fala boa, né? Porque, por exemplo, vocês vão ser professores, né? Então, vocês vão ter que falar bem em público, né? Pelo resto da vida de vocês, vocês vão falar em público para os alunos de vocês. Então, vocês têm que saber falar de uma maneira correta, vocês vão ter que saber escrever de uma maneira correta, porque vocês estão sendo o espelho para eles, né? Então, a gente tem que ter um cuidado no que a gente fala, no que a gente escreve, porque isso é replicado, né? Exatamente. E assim, por exemplo, um professor meu de matemática, do ensino fundamental, ele escreveu uma palavra errada no quadro, que às vezes tem uma palavra comum, os alunos vão em cima, porque o aluno ele pode não ter um grande domínio de conteúdo, nem um grande compromisso, mas quando ele sabe que o professor não é bem preparado, ele termina atrapalhando esse professor, né? Diga, Manuel, que você levantou a mão. Professor, essa questão aí de quando a gente... Eu, no caso, saí do ensino médio, eu queria ir para matemática justamente para me livrar das outras áreas, porque eu não gostava. Eu sempre gostei de matemática. Mas quando eu chego na graduação e me deparo com várias áreas de conhecimento, aí eu fiquei triste, né? Mas quando realmente eu entendi o significado de ter essas várias áreas, que vai ser importante para a nossa formação enquanto professor, aí sim eu fiquei mais confortável com isso. Eu realmente entendi esse significado aí. Ô, Cleidivan, só para a gente não se Pois não. alongar e não fugir do tema, Não, né? pode ficar tranquilo, mas isso faz parte do tema mesmo, nós estamos trabalhando, pode ficar tranquilo. Mas assim, para você ver assim, uma amostra, né, do que a visão que o aluno entra dos cursos, né, na realidade você não tem uma visão, né, assim, mínima que seja condizente com a prática que acontece na universidade, né? Isso. Então, eu vejo que é um parênteses que a gente precisa, a universidade ela precisa ir mais nas escolas, né? Para a gente fazer caravanas e mostrar o que os nossos cursos, qual é efetivamente a prática do licenciado em matemática, né? A prática de um pedagogo, a prática de um biomédico, né? Para que isso você dê uma base para, no momento que o aluno estiver lá no SISU, na hora dele escolher as opções, ele ter consciência do que ele está escolhendo, né? Exatamente. Porque a realidade é essa, os alunos só conhecem o curso quando começam a cursar. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que é uma dívida que a universidade tem, né, com a escola, nesse sentido de mostrar mais o que cada profissão, cada curso, né? Acho que é importante ir até as escolas, né? E particularmente falando do PIBID, né? É uma coisa que eu também estava pensando aqui até o final do projeto, a gente fazer alguma coisa nesse sentido, né? Mostrar o perfil do curso de matemática, o que um licenciado em matemática trabalha, né? Então, uma ideia que eu tenho, né? Um planejamento que eu tenho para desenvolver ainda até o final do semestre e conversar com os meninos como é que a gente pode fazer isso. Né? Isso é bastante interessante. Isso é bastante interessante. Quando eu fui visitar a escola Lauro Correia, aqui de Parnaíba, que eram os meus alunos da biologia, na época eu era professor substituto do curso de biologia, estava com estágio, a diretora disse, professor, peça lá para os alunos de matemática voltarem,
né? Nós estamos sentindo falta, eles trouxeram uma forma diferente de trabalhar a matemática. Quantos PIBIs tiver lá, traga para cá. A professora, a diretora do CAN ainda está aí. Então, isso é muito bacana, esse feedback. E isso faz com que o curso possa ser visto, a amplitude da atuação. Agora, também, né, nós, enquanto professores formadores, precisamos comungar do mesmo discurso, né? E eu sei que isso é um desafio que, enquanto coordenador, o Carpegiani tem. Comungar do mesmo discurso, mostrar que as disciplinas específicas, elas são tão importantes como as pedagógicas, e que todo esse contexto é que formará o profissional holístico ou integral, né? Que seja bom na área específica, mas também na pedagógica, né? Eu lembro de uma... Eu tento muito fazer isso, convencer os alunos o quanto que é importante a formação específica e a formação pedagógica nas minhas aulas de metodologia do ensino da matemática. O Emanuel está aqui, foi meu aluno, como outros, mas eu lembro de uma fala do Emanuel, quando ele terminou de dar a microaula sobre matemática, né? Ele deu uma aula do 6º ano, e quando ele terminou de ministrar a aula, que eu fiz algumas considerações, ele falou: professor, isso é importante, essa sua fala, essa sua disciplina, porque a gente está vendo e percebendo coisas que a gente não tinha percebido a priori, para ensinar um aluno lá do 6º ano. Porque às vezes a gente está já na universidade, o nosso nível está alto, e tem coisas que são elementares que a gente diz de uma forma muito prolixa ou usando uma linguagem difícil para uma criança lá de 10 anos do 6º ano. E aí eu tenho que me preparar para tal. Então isso é importante, e o PIBID aqui, ele está dando a oportunidade de vocês experienciar, que é ter a experiência de viver o dia a dia do ser professor, de fazer intervenções pedagógicas, de ajudar o aluno na construção da aprendizagem significativa dos conteúdos matemáticos, né? Então, é válido tudo que vocês puderem agregar à formação de vocês, façam isso, porque vocês só irão ganhar. Isso é um desafio que nós temos, muitas vezes, nós temos até, carregamos de forma solitária, tentar lutar para convencer a todos, mas dá certo. Então, se vocês forem conscientizados disso, isso é importante, tá bom? Então, vamos lá. O processo começa com a mudança nisso, né? Exatamente. Primeiro, ele é longo, né? Mas ele precisa começar aos pouquinhos, e a prática da mudança do discurso é que vai, com o tempo, mudar, né? Exatamente. Vamos lá. Ó, então, aqui já quase finalizando, né? A gente tem agora, depois da metodologia, resultados e discussões, onde você vai, de acordo com o que você vai fazer, né, você vai demonstrar, de acordo com o tipo de metodologia que você escolheu, você vai demonstrar os seus resultados e discussões. Ó, vejam que aqui no artigo do Fabiano, de acordo com a metodologia que ele diz, que era uma pesquisa, ó, pesquisa descritiva com viés abordagem qualitativa. Então, os resultados e discussões, ele dividiu em categoria de análise. Por exemplo, a primeira pergunta que ele fez foi assim: de que forma a sua prática docente contribui ou contribuiu nas suas aprendizagens como professor de matemática? Aí ele botou em categoria de análise, transformou a pergunta numa afirmativa, ele faz um comentário inicial sobre ela e ele botou, ó, ele entrevistou 4 professores, aí ele botou a fala do professor a fala do professor 2, ou 1, do 2, do 3, do 4, né, porque ele usou pseudônimo. Depois que ele botou as falas, né, ele faz a análise dessas falas dos professores, né, ele interpreta, faz análise, e depois ele fundamenta, ele vai atrás de um autor que diz que aquilo que ele analisou e que os professores disseram está corroborando com ele. Então, veja, eu descrevo o resultado. Então, no resultado de discussões, ó, eu descrevo o resultado, eu interpreto e analiso, e aqui eu fundamento com um autor que fala disso, tá? Então, a mesma coisa. Desafios elencados na experiência vivida como professor de matemática. Qual é o desafio? Aí ele cada professor diz qual é o desafio. Conduzir os alunos a entender a importância de matemática no desenvolvimento da sociedade. O outro, um desafio é buscar mudar a visão de que os alunos têm da matemática devido às frustrações, negligências da família. Aí ele aqui diz quais são aqueles professores que pensam
no mesmo alinhamento, os que pensaram diferente, interpreta, analisa, e ele fundamenta, ó. Pronto, né? E aí, nós também temos nesses aqui, ó. Vejam que em diferentes artigos, mostrei para vocês, ó. Coloca, né, aqui, ó, referencial teórico. Esse aqui, como eu disse para vocês, a revista diz que tem que digitar, inserir o, o artigo no LaTeX, né? Então é a regra, a gente bota, analisa, ó, lá estaria, ó. Ele coloca, né? Aí os resultados e discussões, ó. Aqui ele já descreve, já diz como ele vai demonstrar, ó. A figura 4 e 5 exibe o envolvimento dos alunos, então eles já estão mostrando dentro das atividades, ó. A aplicação, né? As figuras, como eu disse para vocês, as conclusões. Ó, um detalhe. A gente acabou de ver na ABNT que o nome da figura e o título tem que ficar em cima, e embaixo a fonte. Essa revista, lá na regra dela, ela diz que embaixo da figura tem que ficar a identificação da figura. Aí você adequa. Mas se ela não disser, só disser que você deve usar a figura, aí você usa a regra da ABNT, que é o correto. Colocar em cima, seria isso aqui, seria para cima, o nome da figura, e aqui é a fonte. Se foi você que tirou essa fotografia, você diz arquivo pessoal do autor, que você tirou. Né? Se foi alguém que lhe deu, aí você vai colocar a fonte, tá certo? Então, assim, já naquele artigo aqui, ó, vejam, né? Metodologia, resultados e discussões. Ó, aqui eu já apresento, nós apresentamos as figuras, né? A fonte dessas figuras, né? Ó, né? A figura 2, aí as fontes, né? E aí mostra e relatamos cada atividade que foi desenvolvida utilizando a sequência FEDAT, né? E as etapas dela, para que o aluno compreendesse claramente, tá? O conteúdo, tá certo? Então, é interessante que vocês estejam atentos a isso, ó. Aqui é porque eles transformaram em capítulo de livro, né? Mas lá ele vai, né? Aqui dentro da temática, né, que o autor estudou, que foi, né, resolução de problema pelo método pictórico, como eu mostrei para vocês, que é a utilização de imagens, que é interessantíssimo esse trabalho aqui, tá bom? Para que vocês possam ver, é bom lê-lo, se familiarizar, tá? Ele vai dizendo aqui, ó, todas as etapas, o referencial teórico, ele aqui fez um mini curso, ó. E aí ele vai dizer, a forma dele, a metodologia, a intervenção foi um mini curso. Então ele vai depois dizer toda a caminhada desse mini curso, né? Como ele fez aqui os problemas que foram desenvolvidos no mini curso e como foi trabalhado cada um deles, utilizando o método pictórico, né? Ó, aqui a aplicação, né, a solução pelo método pictórico, ele vai explicar como é que se resolvia cada um pelo método pictórico, ó. Beleza? Aqui, ó, as soluções, né, mostrando mais ainda, para que todos vejam, tá bom? Então é interessante que vocês depois já estejam, e as considerações finais. Então, assim, é importante que você esteja atento a isso, tá? Então, os resultados das discussões. Se você aplicou um questionário fechado, você vai transformar a pergunta em uma afirmativa, faz a introdução e descreve através de um gráfico, ou de tabela, ou gráficos e tabelas, se precisar fazer uma análise comparativa, você vai colocar, se você diz que a abordagem era quantitativa, você vai apresentá-la de forma com percentuais, tá? Depois a gente tem as considerações finais, que vai conter as respostas ao problema de pesquisa, você vai responder o que é, os objetivos, a validação das hipóteses que você trabalhou, tá? Levantar durante a pesquisa. Então, as considerações finais é você. Nas considerações finais, você não pode usar citação. Lembrando aquilo que eu falei para vocês na nosso encontro anterior. Na introdução,
Se eu for usar alguma citação para fundamentar o meu tema, o meu objeto de estudo, eu use uma citação indireta, tá? Eu faço uma citação indireta e não direta, e principalmente com recuo, tá? Evitar o máximo, tá? Se eu for usar uma direta, pelo menos eu uso uma citação direta curta. Na citação não fica elegante, no projeto gráfico não é aconselhável que você utilize uma citação longa na introdução. Não é proibido? Não é, mas a recomendação é que não se utilize, tá? Já nas considerações finais é o texto seu, de autor, seu mesmo, então a sua produção, onde você vai elencar o seu objeto de estudo, falar sobre ele e seus objetivos, se você conseguiu alcançá-los totalmente, parcialmente, ou se não conseguiu e por quê, tá? Depois, a gente tem as referências, que é obrigatório, elas são listadas de acordo com as obras citadas no artigo, obedecendo à BNT 6023/2018, que é aquela que nós estudamos aí em vários exemplos, como fazer citação do livro todo, só do capítulo do livro, de um trabalho de TCC todo, só de um capítulo do TCC, de periódico de revistas, revistas online, documentos online, né? De WhatsApp, de mensagem, a gente viu aí como poder fazer. Então, as referências, lembrando que é obrigatório que todos os autores citados no seu trabalho, eles sejam listados lá na lista de referência, eles estejam presentes na lista de referência. Ah, professor, eu só citei 5 autores, mas eu li 10 livros. Você pode botar os 10, mas os 5 que estão citados, eles precisam obrigatoriamente e necessariamente estar lá na lista de referências, tá? Aí depois a gente tem como opção o glossário, que deve ser colocado em ordem alfabética, é aquela lista de palavras não conhecidas ou que você necessita fazer um esclarecimento acerca do que ela significa, né? Ao longo do seu trabalho. Apêndice é tudo que o pesquisador produziu para fazer a pesquisa dele, e anexo é tudo que ele lançou mão para fazer a pesquisa, tá? Observação. O texto elaborado deve apresentar coesão e coerência, todos os parágrafos devem estar ligados um ao outro, de forma sequencial, unindo os assuntos, tá bom? Então, isso é o que eu queria, né, discutir com vocês, né? Gostaria de agradecer, né, a atenção e por esse dia nós estarmos aqui compartilhando esse conhecimento, tá? Eu espero ter contribuído com vocês e ter alcançado a expectativa tanto do professor Carpegiani, quando pensou no meu nome para trabalhar com a temática, como também as de vocês, né, ao Tira a trabalharem com essas apresentação. questões. Tira a Oi? apresentação. Pronto. Vai continuar falando. Tá. Então, assim, gostaria de agradecê-los, né, por estarem aqui comigo durante esses 3 encontros, né, particularmente gostei muito, porque para estar com vocês, embora seja algo que eu gosto muito, eu tive que rever alguns detalhes da ABNT, né, adequar a minha fala voltada para o ensino de matemática, para que os exemplos fossem mais da nossa área, dentro da nossa vivência, né, da área que nós estamos aqui discutindo e aquilo que nós queremos suscitar enquanto desejo que vocês se tornem não só bons professores de matemática, mas também pesquisadores da área da matemática e produtores de conhecimento, tá? E de poder fazer intervenções necessárias e imprescindíveis para alcançar uma aprendizagem significativa. Então, muito obrigado ao professor Carpegiani pela confiança e também por vocês, né, por estarem aqui presentes, por aceitarem o convite, né, e eu espero, sinceramente, ter contribuído com o processo de formação de vocês. Bem, alguém quer dar uma palavrinha com o professor Só pegar aqui uma água. Cleidivan? Quer fazer algum comentário? Vamos ligar nossas câmeras para a gente tirar aquela foto oficial para essa primeira oficina.
Bem, vamos lá, pessoal. Quem puder, vamos abrir essas câmeras para a gente tirar aquela nossa foto oficial, até também para vocês Alguém quis falar? Ninguém falou? colo- colocar lá também no caderno de reflexão, a Eu fotinha, quero, Arthur. ensino. Quero falar Vai do lá, professor Dezé. Cleidivan um pouquinho. É porque o professor Cleidivan é um velho conhecido da gente, né? Ele deu aula pra gente no ensino fundamental pra mim e pro meu irmão. E agora Isso. vamos ter a oportunidade de ter aula com ele aqui no ensino superior também, né? É sempre um prazer rever o professor Cleidivan. Ele é uma excelente pessoa, um excelente professor também. E foi de grande contribuição, né? Esses artigos, falar sobre artigos científicos, porque eu particularmente tenho um pouco conhecimento sobre isso, né? E agora que a gente vai ter a oportunidade de fazer um, vai ser outro desafio, né? Porque a teoria é uma coisa e na prática é outra realidade, né? E eu espero aí que a gente consiga ter um bom desempenho. Isso. Foi minha aluna lá no Candataíde, né? Vamos ser vários artigos, não é só um, não, é vários. E vários. Ela foi minha aluna no ensino fundamental, lá no Candataíde, quando eu era professor de matemática no ensino fundamental. Rapaz, eu costumo dizer, rapaz, se alguém fizer alguma coisa errada em Parnaíba, e for amigo Cleidivan, vão ficar sabendo, porque esse homem conhece todo mundo em Parnaíba. Então, cuidado. Bem, então, acho assim, que essa oficina ela é muito importante para vocês, sabe? É um pontapé inicial, claro que esse primeiro módulo, né, como o Cleidivan falou, é um módulo que, assim, não se preocupem se daqui a um tempo não lembrar, porque são normas, né, Cleidivan? Então, Exatamente. assim, até o próprio Cleidivan, né, que trabalha nessa área, ele sempre está ali consultando a BNT, porque não tem como a gente memorizar tudo isso, a gente pega algumas coisas, né, e, assim, é um regramento. Então, assim, o importante é vocês terem a consciência da importância disso e ter isso sempre guardado ali para você estar consultando quando você precisar fazer um artigo, né? Eu acho que ele fez um spoiler aí desse segundo módulo aí, a gente vai vamos conversar Vamos sim. para a gente viabilizar essa segunda parte, né? Que, ao meu ver, ela é muito importante também, que já é o exercício mesmo de vocês construírem um primeiro esqueleto de artigo científico e a gente já aproveitar isso para a gente publicar, né, que é tão importante, né? E é importante, isso que o presidente falou, ajudar na formação de vocês enquanto professores e do pesquisador também, porque é uma prática que a gente tem aqui no Brasil, que quem massivamente produz pesquisa, né, é a universidade, mas no nosso caso, eu vejo que é muito importante, no curso de licenciatura, os professores também produzirem, fazerem pesquisa, porque o campo natural, né, da pesquisa científica nas licenciaturas são as escolas, né? Então, se vocês não estiverem produzindo, socializando para o mundo que as experiências que vocês estão tendo, vai ser a gente perde muito. Então, é importante também vocês, quando saírem da universidade, né, continuar fazendo esse processo de pesquisa científica e publicizando isso, porque isso só ajuda a universidade também, né, para olhar o que é, tentar contribuir com a formação de vocês, melhorar a formação de vocês, tentar melhorar a escola, né, fazer essa discussão. Então, é importante esse viés, assim, a pesquisa não se resume somente à universidade, né, vocês, enquanto professores, futuramente professores, né, podem continuar pesquisando na comunidade na escola da comunidade de vocês, né, socializando isso, né, fazendo parceria com a gente, né, para a gente estar em constante atualização e melhoria da nossa educação brasileira, né, educação básica, né. Então, é muito importante isso, essa oficina, né, é um começo importante nessa caminhada desse eixo de pesquisa científica, né, voltadas
para a área do ensino de matemática, né? Então, queria agradecer o Cleidivan, né? Esses vídeos vão estar disponíveis no perfil do PIBID da matemática, né? No YouTube, né? Então, aqueles que vão revisitar, esqueci como é que o Cleidivan falou isso aqui, vai lá, o vídeo vai estar lá disponível, então, vai, volta, assiste, né? Então, é importante, certo? Então, queria agradecer o Cleidivan pela disponibilidade e a gente vai conversar para a gente planejar essa segunda parte. Isso, certo? e quando escolherem os temas, viu, gente, como dever de casa, já façam as pesquisas das bibliografias, dos autores que estudam sobre o tema que vocês escolheram. Até para quando começar o segundo módulo, vocês estarem mais familiarizados, teoricamente, através das bibliografias lidas, dos autores que vocês escolheram sobre a temática que vocês vão trabalhar no artigo, tá certo? Sim. E essa é outra coisa importante, né? Para você escrever um artigo científico, não é simplesmente você ir lá, coletar os dados, né? Como parte estruturante, vocês têm que ler o que os outros fizeram parecido com você, para, como o Cleidivan já ressaltou aí, fundamentar as conclusões e as escritas de vocês no artigo, né? Então, é fundamental vocês lerem, né? Então, aquilo que ele tinha falado, né? Naquele perfil que ele teve dificuldade dos professores de matemática, do questionário lá, da entrevista, né? Vamos mudar essa realidade. Então, assim, a gente só muda vocês tendo que ler, vocês se conscientizando que precisa, não é porque vocês estão no curso de matemática, vocês não precisam ler, né? Não precisam saber escrever corretamente, né? Então, claro, isso não vem da noite para o dia, né? Então, tem as nossas lacunas que a gente tem do ensino básico, né? Então, todos temos, né? Então, o que é importante é a gente ter consciência de ir atrás da gente corrigir isso, né? Então, é todo um processo. E a gente só melhora esse processo tentando, experimentando, né? Então, esse é uma primeira oportunidade da gente começar a experimentar, a escrever um artigo científico e que isso seja uma prática e seja constante, né? Então, com a prática que vocês vão, como é que se diz? Vocês vão melhorando a escrita de vocês, né? Então, obrigado, Cleidivan, por propiciar esse pontapé, esse start inicial, né? Que vai ser tão importante para eles em vários segmentos, aqui dentro da universidade, dentro do PIBID, né? E quando eles estiverem lá no mundo, na escola, né? Contribuindo para a nossa educação aqui no Brasil, né? Exatamente. Eu até costumo falar que quando eu vejo na revista Nova Escola, né? Eu acompanho todo ano aquele prêmio Victor Civita, né? E aí tem as experiências dos professores. Eu digo, eu conheço aqui em Parnaíba vários professores da educação básica que fazem coisa bastante interessante, muito mais significativa para produzir uma aprendizagem eficiente e eficaz, mas que não sabem sentar para poder elaborar um artigo onde ele possa relatar a experiência dele, dizer como fez, né? Quer dizer, assim, e aí perde a oportunidade, não é só de ser premiado, não, mas é das pessoas terem conhecimento das contribuições que esse professor está dando ao significado do aprender matemática significativamente. Eu costumo sempre dizer que o professor Amaral, ele é conhecido como uma personalidade nacional no ensino de matemática, e ele não estudou numa turma de estrelas, ele fez um curso de matemática num período de férias na Universidade Estadual, onde nós tínhamos professores mais renomados que estudavam matemática com ele, mas ele conseguiu convencer adolescentes a buscarem gostar de estudar matemática, né? E aí, eu sempre digo, a escolinha Agostinho Brandão, ela não tem mega professores, ela não tem professores de outro mundo, tem professores que juntos se uniram e compromissados com a educação e a promoção de uma educação de qualidade, suscitaram desenvolver metodologias e ações que viabilizassem não só o acesso à escola, mas a permanência e o gosto
de querer estar lá, de querer buscar uma aprendizagem significativa. E é isso que todos nós temos que fazer, né? Eu sempre digo que todos os professores, nós somos colunas vivas na vida de nossos alunos. E nós marcamos a vida de nossos alunos. Então, vamos buscar marcar positivamente a vida de nossos alunos, tá? Então, Não, e você tocou numa palavra importante, né? Que foi... rapaz, a minha memória tá ruim esses dias, viu? Não, que você falou... Peraí, deixa eu tentar lembrar. à vontade. Você falou no seu discurso aí... Não, essa palavra eu tenho que lembrar. Você comentou sobre o quê? Me relembra aí que eu vou ler. Sobre o compromisso, né? Que enquanto isso, professor, essa né? palavra, compromisso, né? Porque, assim, a matemática tem vários estigmas, né? Tem todo um perfil, né? De que, não, tem a história do talento, A né? própria história da matemática nos diz isso, né? A própria A história. questão do talento. Não, você tem que ter o talento, não sei o quê. Mas a gente, olhando para um curso de licenciatura, essa palavra de compromisso, ela é muito importante, né? Você ter o compromisso com a educação, né? É uma das coisas primordiais, né? Claro que você tem que ter ali uma certa habilidade, né? Eu evito falar na palavra talento, eu prefiro falar em habilidade, Exatamente. né? Competência, né? Na área de matemática, mas eu acho que se você não tiver um compromisso com a educação, né? Aquilo não vai para frente. Você, enquanto professor, não vai crescer enquanto professor, sabe? Então, acho que o compromisso é uma palavra-chave no processo da formação do professor, né? Porque esse compromisso é que faz com que, mediante todas as dificuldades, você esteja ali disposto a mesmo ensinar, contribuir para a aprendizagem dos alunos, né? Exatamente. E lutar pela melhoria da realidade que você está vivendo ali naquela sua escola, da comunidade rural lá do interior do Piauí, né? O compromisso é que faz você caminhar, né? Se mover. Eu gosto sempre de dividir com os alunos que no PAFO eu tive a oportunidade de trabalhar estágio supervisionado, né? 2 e 3 com o professor Carlos Augusto, né? Nós dois fomos professores de estágio, né? E aí nós fomos visitar as escolas e nem avisamos que iria. Nós fomos visitar uma escola que a aluna Rita estava estagiando na zona rural de Joaquim Pires. Quando nós chegamos lá, nós ficamos encantados, né? Com a prática que a professora estava trabalhando. Lá na escola tem aquele projeto Um Computador por Aluno, e quando nós adentramos a sala, ela estava dando aula sobre operações matemáticas, os meninos usando o computadorzinho, né? Na carteira, laptopzinho cada um, mas assim, a maneira, a organização da escola, e ele disse, poxa, uma escola numa zona rural, totalmente organizada, se nós tivéssemos avisado, nós vamos hoje, a escola talvez tivesse organizado, ajeitada, tudo direitinho para estar uma situação, camuflado uma situação, mas nós chegamos sem avisar e vimos e presenciamos uma escola organizada, tá? Com professores comprometidos. E eu sempre digo que eu conheço professores que trabalham em escola com todo o suporte de material didático, toda a infraestrutura, e são professores tradicionais ou que não têm um compromisso, assim, afinco com seus alunos. E nós conhecemos também professores que trabalham em escolas onde tem problema de estrutura, de falta de materiais, dentre outros fatores que poderiam interferir no desenvolvimento de uma prática pedagógica do professor de forma mais dinâmica, e eles conseguem, né? Porque tem um compromisso, né? Que aí, lógico, a estrutura é importante, o material didático é importante, mas tudo isso tem que ser aliado ao meu compromisso de educador. Tá? E não só de professor, mas de educador, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, né? Fiquem bem, fiquem em paz, e eu espero realmente ter contribuído para a melhoria da formação de vocês. Bem, então vamos todo mundo abrir as câmeras para a gente tirar a foto oficial desse primeira oficina. Vamos lá?
Aí até para vocês também colocarem nos seus cadernos de reflexão aí. Vamos abrir as câmeras. Vamos lá, pessoal. Todo mundo? Bora, Daniele, bora, Adriane, Mafisa, todo mundo. Ih, começou. Começou a desculpa de a minha câmera não funciona, hein? Tô brincando, Mafisa. Você já falou outras vezes. Mas é porque tem uns que entram na onda. E aí, Renata, prazer em lhe ver, viu? Oi, professor. Bem, então vamos lá registrar, né, nossas fotos, façam seus prints aí, né? Foi muito bom esse primeiro momento, então vamos ter várias outras oficinas, eu já estou planejando agora as atividades para maio agora, então acho que até o final da semana eu já disponibilizo para vocês, certo? Então espero que vocês aproveitem esse primeiro momento, que seja o começo aí das nossas produções, né? Ao longo desse ano a gente vai ter bastante oportunidade de escrever artigos para socializar isso nos eventos, vai ter o nosso evento do local aqui de socializar os resultados de todos os programas, tanto do PIBID quanto da RP, né? Então, vamos trabalhar, vamos construir. Certo, pessoal? Então, obrigado a todos e até a próxima, certo? A gente vai conversando sobre essa questão dos temas, tá bom? Então, obrigado, Cleidivan. Abraço, pessoal, todo mundo. Boa tarde.